Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário sobre a palavra de Deus. E o texto que eu vou compartilhar com vocês nessa oportunidade está registrado no Evangelho de João, no capítulo 8, a passagem que nos conta sobre a mulher adúltera. Vou começar a ler do primeiro versículo, são 11 versículos que contam esse episódio, essa situação que Jesus passou junto a essa mulher que lhe foi trazida. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou-se para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eu sei que a maioria daqueles que me ouvem, que estão acostumados com a leitura da palavra de Deus, conhecem bem essa passagem bastante conhecida, texto bastante conhecido na palavra de Deus, onde nós podemos tirar alguns ensinamentos, algumas orientações da parte de Jesus para a nossa própria vida. Primeiro, aqueles homens trouxeram aquela mulher, humilhando-a na frente de todo mundo, uma situação de humilhação tremenda, né? Trouxeram diante de Jesus, expondo ali a intimidade, expondo ali aquela situação tão particular daquela mulher, embora pecadora, mas foi muito humilhante, eu acredito que é uma situação terrível. E puseram ela diante de Jesus, dizendo: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e nos manda a lei que as tais sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Eles queriam experimentar, testar Jesus, ver o que ele dizia diante daquela situação, porque ele não poderia negar a lei nem fugir à lei, teria que condená-la. Mas que Deus maravilhoso que nós temos, né? Que Deus maravilhoso que nós temos. O nosso Deus sempre age por amor. A Bíblia diz que Deus é amor, né? E a misericórdia do Senhor estava sobre aquela mulher, sobre aquela situação. Jesus estava ali, abaixou-se e escrevia alguma coisa com o seu dedo na terra. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que Jesus estava escrevendo ali alguns pecados daquelas pessoas que estavam ali acusando aquela mulher. Primeiro ensinamento que nós temos que ter é que ninguém é cumpridor das leis de Deus. Muitas vezes nós vemos irmãos, né? Muitas vezes nós somos tendenciosos a apontar o pecado do nosso irmão, da nossa irmã, porque ninguém é perfeito nessa terra, nessa vida humana. Embora crentes cristãos que somos, mas não somos perfeitos, nós transgredimos diariamente, constantemente as leis de Deus, os ensinamentos do Senhor, né?
não somos perfeitos, mas temos a tendência de querermos ser juízes, julgadores, né? Apontando o pecado, o defeito, a falha do nosso irmão, da nossa irmã, e às vezes um conhecido, de um familiar, de um parente, e nós sabemos que a misericórdia de Deus está pronta a alcançar todo aquele que busca o Senhor com sinceridade. E Jesus ali ouviu aquela acusação, ouviu aquela situação, sabia perfeitamente o que dizia a lei, qual era a ordenança da lei, né? E aqueles homens acusando, insistindo, porque Jesus não atendeu num primeiro momento, continuou escrevendo com seu dedo na terra, e eles insistindo: Senhor, o que dizes tu? Porque a lei manda que as tais sejam apedrejadas, né? E Jesus, então, se endireitando, levantou-se, olhou para cada um deles. Eu imagino que a situação, a Bíblia não diz, mas acredito que Jesus tenha encarado, dirigido um olhar fortíssimo para todo aquele pessoal ali em volta, que já estava pronto a pegar uma pedra para atirar, para apedrejar. E Jesus disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que é cumpridor da lei, que seja o primeiro a tirar pedra. E ele se abaixou e continuou escrevendo, né? Passou alguns momentos ali abaixado. Ele sabia o que estava acontecendo, porque ele sabe sabe que nenhum de nós somos cumpridores fiéis das leis estabelecidas por Deus, dos seus ensinamentos, das suas orientações. Nós somos constantemente transgressores. Infelizmente, pela nossa natureza caída, desde o pecado de Adão e Eva lá no Éden, nós fomos atingidos por essa enfermidade, por essa doença que se chama pecado. Então nós somos tendenciosos a pecar, somos tendenciosos a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, né? Então, meu irmão, minha irmã, uma lição grande que nós precisamos receber desse texto, desse episódio de Jesus, é que nós não temos capacidade para apontar o pecado de nenhum dos nossos irmãos e irmãs. Devemos orar pelas pessoas que nós sabemos que estão transgredindo, são transgressoras, porque nós o somos também. Somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Quando eles insistiram com Jesus: Senhor, a lei fala isso, o que o Senhor diz? E Jesus, olhando para eles firmemente, disse assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Nós somos alcançados pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de Deus, né? E quando Jesus se viu sozinho com aquela mulher, ele disse: ué, mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum ficou? Ela disse: não, Senhor, foram todos embora, né? E ele disse assim: nem eu tampouco te condeno. Embora ele fosse o único que pudesse condená-la, porque ele, como sendo Deus, ele poderia decretar uma condenação para ela, porque estava na lei, era o ensinamento do Senhor, mas Deus age por amor quando ele vê um coração quebrantado e contrito. Então nós podemos ter certeza que Deus tem piedade, tem misericórdia de nós. Isso ele provou nos oferecendo Jesus, que deu a sua vida humana na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Jesus agiu da mesma forma que ele agiu com aquela mulher que a livrou da morte, daquela condenação. Jesus agiu da mesma forma quando ele se doou ao sacrifício que ele fez no alto madeiro da cruz, nos trazendo grande salvação. Essa é a passagem que eu queria compartilhar, os ensinamentos que é um transbordar do amor de Deus para a nossa vida. Que esse amor de Deus te atinja, te cubra nesse momento e nessa hora em que nós vamos orar, buscarmos a presença do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, o que você está passando, mas de uma coisa eu sei: o amor de Deus pode se estender e chegar até a sua vida, seu coração, sua casa, sua família, agora nesse instante. Amém? Então nós vamos orar, se for possível, feche os teus olhos aí onde você estiver, vamos ligar nosso coração a Deus, fazer uma oração e pedir por você, pelo seu lar, pela sua família, pelos seus negócios,
pelas causas que você tem. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora no nome santíssimo de Jesus Cristo. Teu santo e bendito Filho, eu apresento agora a Ti, no nome de Jesus, a cada um, a cada pessoa, esse irmão, essa irmã, esse familiar, esse amigo, essa amiga, esse conhecido, essa conhecida, essa pessoa que está acessando pela primeira vez esse canal no YouTube. Ó Deus, Tu conheces as necessidades de cada um, o problema que cada um está passando, enfrentando dificuldades, lutas, precisa da solução de um problema, alguém precisando da cura da enfermidade, Senhor, a restauração da sua saúde. Ó Deus, talvez alguém esteja se sentindo acusado por um pecado, por algum feito errado. Senhor, em nome de Jesus, que o mesmo amor que Tu estendeste sobre aquela mulher pecadora, Senhor, que foi perdoada por Ti, alcança aquele que está se sentindo acusado, Senhor, em pecado, necessitado da Tua bênção. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, alcança pelo Teu poder, pela Tua virtude, pela Tua unção, pelo Teu Espírito Santo, e que tudo concorra para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima.